Gente, amiga, que bom que você clicou aqui. Tem uma mensagem de Deus para você. Seja em que tempo for ou local que você estiver ouvindo essa pregação da palavra de Deus, que você possa ser abençoado pelo Senhor. O texto bíblico encontra-se no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 13, versículo 16 a 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Nesse texto, eu prego sobre um tema, os 5 esforços para a salvação do homem acontecer. No versículo 16, nós lemos: Deus amou de tal maneira. O amor, quer humano ou divino, é a mais profunda expressão possível da personalidade e intimidade de relações pessoais. Amar a Deus significa você materializar sua obediência diária aos mandamentos do Senhor Deus. Amar a Deus requer uma atitude do coração. Amar a Deus requer de nós uma consciência e pensamento no qual atribuímos a Deus tanto valor moral e grande estima. Amar a Deus é você compartilhar do sofrimento pelo amor de Jesus. Filipenses 3, capítulo 3, versículo 1, Paulo disse: desejo conhecê-lo pelo poder da sua ressurreição e comunhão dos seus sofrimentos, confirmando que ele, na sua morte, Paulo está dizendo: estou ansioso para experimentar a eficácia transformadora e a virtude de Jesus. Paulo estava desejoso de conhecer o poder da morte e da ressurreição de Cristo para destruir o pecado em si próprio. Isso tem nome, amigo. Chama-se obediência materializada a Deus. Todos aqueles que materializaram sua obediência a Jesus têm o direito na bem-aventurança, têm o direito de ser feliz tanto aqui na terra quanto na outra dimensão. Vamos concordar em prosseguir em obediência materializada, seguindo para o alvo e fazer do céu o nosso destino final durante uma eternidade. O amor a Deus abrange um vínculo pessoal de felicidade e lealdade ao Criador. No versículo 16, um Deus que amou de tal maneira que não poupou seu Filho unigênito. Deus ama sua criação. Amar é dar. Amar muito significa dar muito. E Deus amou tanto que o Senhor deu o que ele tinha de mais precioso, o seu único filho, para morrer na cruz por nós. O destino do homem que não crê em Jesus é a destruição total, com o sofrimento eterno. Então eu prego nesse tema sobre os 5 esforços que foram feitos para a salvação do homem. 3 esforços foram divinos e 2 esforços são humanos. O primeiro esforço, quem fez foi Deus, em doar o seu único filho para morrer em um sacrifício expiatório na cruz. Deus é o nosso modelo de doação. A motivação de Deus para doar seu filho foi o amor.
A nossa motivação para doar um pouco do que temos para o pobre necessitado também deve ser o amor. Doar um pouco para quem realmente necessita equivale a amar a Deus. O amor de Deus transformou em um ato de doação. Deus deu o melhor que ele tinha no céu. Nós também devemos dar o melhor em que temos. Devemos seguir esse exemplo de doação. O desejo mais profundo de Deus é ter o ser humano restaurado para si mesmo. E para atender essa necessidade, ele deu o seu único filho para resgatar-nos. Deus deu sacrificialmente. Nossa salvação custou a vida de Jesus. E isso não é pouco não, meus irmãos. A nossa salvação também custa o nosso arrependimento. É a parte mais fácil, que é simplesmente arrepender dos nossos pecados. Nesse texto, o amor divino se manifestou de maneira infinitamente gloriosa. O amor ágape é o amor incondicional, no qual não precisa de química. O amor ágape não precisa de afinidade, irmãos, ou outro tipo de sentimento. Ágape é o amor por escolha e por um gesto de boa vontade. Esse foi o primeiro esforço. Quem fez foi Deus. Ele esforçou tanto e deu o que ele tinha de melhor no céu para vir até a terra, confrontar o pecado e destruir o pecado na vida de todos aqueles que creram nele. O segundo esforço, quem fez? Quem? Jesus. Jesus que voluntariamente se ofereceu a vir a esse mundo. Jesus se despiu dos seus atributos celestiais. Cristo despiu de suas vestimentas reais, tirou a sua coroa de rei e o cetro de rei. Jesus tirou suas sandálias real. Jesus se despiu dos seus atributos incomunicáveis. Atributos como a sua onipotência, onisciência, onipresença e imanência, e se humilhou à semelhança da transgressão de Adão, permitindo a morte reinar sobre a sua vida por 3 dias em uma tumba fria para nos regenerar. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 7, Paulo diz: aniquilou-se a si mesmo. Escute, amigo, Jesus permitiu aniquilar-se, Cristo permitiu diminuir até tomar a forma de servo. Que amor é esse que leva o Rei Celestial a despir-se de todos os seus atributos absolutos, fazendo-se semelhante aos homens? Esse é o amor que eu prego todos os dias, o amor divino. No versículo 8 da cartinha de Paulo, diz que ele humilhou a si mesmo até a morte, e morte de cruz. Esse foi o grau mais baixo. Vou citar 6 coisas magníficas que Jesus esvaziou-se. Primeira coisa que eu cito é que ele esvaziou da igualdade com Deus, esvaziou-se da forma de Deus, esvaziou-se da imortalidade, esvaziou-se da glória que ele tinha com o Pai desde a fundação do mundo, esvaziou-se de suas autoridades no céu e na terra, nos quais lhe foi devolvida depois da ressurreição dos mortos. Ele esvaziou-se do uso das prerrogativas divinas, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2, versículo 6. Jesus foi limitado, literalmente, à condição de homem. Que amor é esse? É o amor que salva o mundo. O terceiro esforço quem fez foi o Espírito Santo. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, disse:
Se eu for, ele enviará o Consolador. O versículo 8 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. A palavra grega para convencer é elegio, significa trazer vergonha sobre a pessoa repreendida. Deixar sentir-se que existe céu e inferno. O esforço que o Espírito Santo faz é deixar as pessoas sabendo que existe céu e inferno. A função do Espírito Santo é convencer. O Espírito Santo convence pela palavra e pela consciência. O Espírito Santo é um repreensor. O Espírito Santo é um perito que recapitula as evidências sobre o interior do homem e dá o diagnóstico exato, colocando o caso às claras como a luz verdadeira que brilha. Essa é a função do Espírito Santo, alarmar a consciência do homem, deixar o homem ciente que existe céu e inferno e que ele é um pecador nato e que precisa se arrepender. O Espírito Santo tem um argumento forte para convencer o homem pecador, que é a ascensão de Jesus ao céu. Esse é o argumento forte do Espírito Santo, que Jesus foi assunto ao céu para nos abrir o caminho a Deus. O Espírito Santo conhece até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo opera em 3 aspectos em relação ao pecado. Letra A, no aspecto o pecado. O Espírito Santo desmascara e reprova a incredulidade e o pecado hediondo, a fim de despertar a consciência, e isso leva o pecador ao arrependimento. Uma vez convicto, é necessário que o pecador faça a sua escolha: arrepender e ir para o céu, arrepender e obedecer a Deus, e ir morar com Jesus uma eternidade inteira no céu, ou não arrepender e receber a perdição eterna como castigo. Letra B, no aspecto da justiça, o Espírito Santo convence o homem de que Jesus é o Santo Filho de Deus e que os torna conscientes do padrão divino da justiça de Cristo. Esse é o padrão divino da justiça que confronta o pecado na vida do homem. Letra C, no aspecto o juízo. O Espírito Santo ele trabalha nesses 3 aspectos: o pecado, a justiça e o juízo, com registro no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. No aspecto da justiça, o Espírito Santo convence o homem que Jesus é o Filho de Deus. Letra C, no aspecto do juízo, trata-se da obra do Espírito Santo ao convencer os homens da derrota de Satanás na cruz e do juízo futuro dos homens, pecadores e penitentes, e do julgamento final de Satanás no lago de fogo. Esse é o terceiro esforço que pertence às 3 pessoas da Santíssima Trindade. Agora vamos para o 4º esforço que pertence aos humanos. Nesse 4º esforço é a igreja que testemunha na terra. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 32, diz: Deus ressuscitou Jesus, do que todos nós somos testemunhas. A igreja de Cristo tem a evidência da ressurreição de Cristo.
Essa evidência é o túmulo vazio, meu amigo. Essa evidência são as aparições do Salvador já ressurreto. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 47, Jesus ordenou para pregar o arrependimento e a remissão dos pecados. Todos os homens, em todos os lugares do mundo, é convidado a se arrepender. No versículo 48 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Jesus disse: "E dessas coisas sois minhas testemunhas." É dever da igreja levar a observação dessas coisas para todo mundo, não apenas como boas novas, mas para confirmar uma evidência real de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Jesus não apenas comissiona a igreja como testemunha, mas também promete o poder capacitador do Espírito Santo para realizar a tarefa. Quinto e último esforço é o pecador quem faz. Esse último esforço, somente o pecador pode fazer pela sua salvação. É o pecador quem decide. É você, pecador, quem precisa tomar a decisão e se arrepender dos seus pecados e deixar de lado as práticas inapropriadas e tomar a sua cruz e seguir a Cristo para morar no céu. Fique com esta palavra, amigo. Abre o seu coração para Deus. Jesus te ama e Ele te chama ao arrependimento. Deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho para receber mais notificação.